Alô, irmãos, irmãs, amigos e amigas, eu quero vos cumprimentar com um bom dia na calorosa paz do Senhor Jesus. Domingo 31 de maio de 2020, começa aqui mais uma edição da sua Escola Bíblica Dominical online da ADR, Assembleia de Deus Renovação. É com muita alegria que nós voltamos neste horário, neste canal, nesses canais, YouTube, Facebook, para divulgar, para anunciar a realização de mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Quero agradecer a Deus em primeiro lugar pela grande assistência e audiência que temos obtido através das nossas aulas, e o Senhor tem nos ministrado através dos professores lições maravilhosas. Eu louvo a Deus pela vida de cada um dos professores, de cada um dos irmãos, pastores, irmãs que estão nos ajudando na ministração dessas aulas, e a você, aluno da EBD, o que não é aluno da EBD, mas que também tem dado seu apoio nos vídeos, nas aulas que estamos postando aqui. Não se esqueçam, compartilhe a aula, dê o seu like, dê o seu joinha em nossos canais, nossas redes sociais, para que nós possamos melhorar ainda mais a qualidade dos trabalhos e das aulas, dos vídeos que aqui nós estamos colocando. Amém? Nós tivemos domingo passado uma aula muito interessante, muito importante, uma aula difícil, uma aula em que o assunto era realmente bastante difícil, mas com maestria o nosso pastor Sérgio Morillo nos trouxe uma aula abençoada, e as pessoas têm falado dela ou falaram dela durante toda a semana que aqui estivemos. Eu tenho certeza que hoje também será uma aula de grande proveito, de grande aplicabilidade na nossa vida. Como sabem, nós estamos estudando nesse trimestre a lição que tem por tema, com base, a primeira carta de Paulo aos Coríntios. Temos aqui estudado as lições dessa revista da editora da Assembleia de Deus de Belém do Pará, no modelo da PEC, que é o Programa de Estudo Cristão Continuado. E temos recebido de Deus aulas espetaculares, aulas, como nós falamos, de um contexto, de uma aplicabilidade a toda a prova. E eu tenho certeza que a aula de hoje falará também profundamente ao seu coração. No dia de hoje nós estaremos estudando a lição de número 7, que tem por título Paulo, exemplo de liberdade. Na lição anterior, o pastor Sérgio abordou esse conceito de liberdade no que tange ao relacionamento entre as pessoas, e hoje Paulo falará da sua própria liberdade enquanto apóstolo, da autenticidade do seu apostolado, que por alguns é colocado em prova, em xeque, se realmente Paulo pode ser considerado um apóstolo ou não, e o próprio Paulo afirma e reafirma o seu apostolado, a autenticidade do seu apostolado. A lição de hoje está baseada na sua carta, 1 aos Coríntios, no capítulo 9, e ele discorre a lição, o autor da lição discorre todo o capítulo, essa lição de hoje, que vai do 1º ao 27º capítulo. E aqui será tratado a autenticidade do apostolado de Paulo, alguns direitos que o próprio Paulo se fazia direito daquilo que era o seu apostolado, né? Os direitos de um apóstolo, e aquilo que ele renunciou em sendo apóstolo, né? Então, Paulo vem falando da autenticidade, dos direitos que ele exercia, e da renúncia que ele fez em sua vida para exercer esse apostolado. Eu tenho certeza que será passada uma visão muito importante a respeito desse assunto, à luz da Bíblia, à luz da palavra de Deus escrita pelo apóstolo Paulo. E para essa lição não teria uma outra pessoa indicada, um entusiasta das epístolas paulinas, um grande estudioso
do apóstolo Paulo, das suas cartas, das suas epístolas, e uma pessoa que nos enche de prazer em ouvir. Eu quero convidar o nosso pastor presidente, pastor Paulo Silas Reis, que realmente tem lições e estudos maravilhosos acerca da vida de Paulo, acerca do ministério, do apostolado de Paulo, para que venha ministrar para todos nós nesta manhã essa lição que Paulo nos deixou como exemplo de liberdade, um exemplo de homem, um exemplo de apóstolo, um exemplo de crente. E como Paulo foi, eu tenho certeza que o nosso pastor o é, e fará nesta manhã, nos ministrará nesta manhã uma lição maravilhosa e grandiosa. Fique atento, chame os seus familiares, chame os seus amigos, compartilhe, e nós teremos com certeza uma lição grandiosa para todos nós. Amém? Quero dar boas-vindas ao pastor Paulo, que venha ministrar para todos nós nesta manhã. Pastor, a classe é do Senhor, uma boa aula a todos no nome do Senhor Jesus. Meus irmãos e minhas irmãs, eu cumprimento a todos vocês na gloriosa e santa paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje estamos aqui neste domingo tão maravilhoso para estudarmos um pouquinho a Bíblia Sagrada na EBD da ADR, Escola Bíblica Dominical da Assembleia de Deus Renovação. Hoje é um dia muito especial, um domingo em que nós estaremos estudando uma lição de tão grande importância na sequência do estudo que está sendo feito na primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios. Então, a nossa revista Escola Bíblica Dominical, nós temos algumas lições importantíssimas, por que não dizer todas elas, mas hoje é a lição de número 7, que tem por título Paulo, exemplo de liberdade. Paulo, exemplo de liberdade. Então, o apóstolo Paulo, como já foi mencionado e pelos outros professores também, nas outras aulas, nós absorvemos bastante o ensinamento e hoje nós vamos falar de liberdade. Não é simplesmente uma sequência nos assuntos, porque Paulo parece que dá um salto quando pula do capítulo 8 para o capítulo 9, mas hoje vamos focar no capítulo 9, que é o tema da lição de hoje, a liberdade. Paulo é o grande exemplo de liberdade, com base em algumas coisas importantíssimas que nós iremos aqui referir. É lógico que o assunto vai ser discutido ao longo das nossas lições todas, e então a hora que chegar no final do trimestre você estará muito bem preparado nesta lição da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Nós temos como leitura principal o capítulo 9 todinho. Ele tem 27 versículos, e ele começa dizendo assim, eu quero ler com você, diz assim: não sou livre, não sou apóstolo, não vi Jesus nosso Senhor, não são vocês resultado do meu trabalho no Senhor, ainda que eu não seja apóstolo para outros, certamente o sou para vocês, pois vocês são o selo do meu apostolado no Senhor. Esta é minha defesa diante daqueles que me julgam. Não temos nós o direito de comer e beber? Não temos nós o direito de levar conosco uma esposa crente, como faz os outros apóstolos, os irmãos do Senhor e Pedro? Ou será que só eu e Barnabé não temos direito de receber sustento sem trabalhar? Quem serve como soldado à própria custa? Quem planta uma vinha e não come do seu fruto?
Quem apacenta um rebanho e não bebe do seu leite, não digo isso do ponto de vista meramente humano. A lei não diz a mesma coisa, pois está escrito na lei de Moisés: não amordace o boi enquanto ele estiver debulhando o cereal. Por acaso é com bois que Deus está preocupado? Não, é certamente por causa nossa que ele o diz. Sim, isso foi escrito em nosso favor, porque o lavrador, quando ara, e o debulhador, quando debulha, devem fazê-lo na esperança de participar da colheita. Se entre vocês semeamos coisas espirituais, seria demais colhermos de vocês coisas materiais. Se outros têm direito de ser sustentados por vocês, não temos nós ainda mais? Mas nós nunca usamos desse direito. Ao contrário, suportamos tudo para não colocar obstáculo algum ao Evangelho de Cristo. Vocês não sabem que aqueles que trabalham no templo alimentam-se das coisas do templo e que os que servem diante do altar participam do que é oferecido no altar? Da mesma forma, o Senhor ordenou àqueles que pregam o Evangelho que vivam do Evangelho. Mas eu não tenho usado de nenhum desses direitos. Não estou escrevendo na esperança que vocês façam isso por mim. Prefiro morrer e permitir que alguém me prive desse meu orgulho. Contudo, quando prego o Evangelho, não posso me orgulhar, pois me é imposta a necessidade de pregar. Ai de mim se não pregar o Evangelho, porque se prego de livre vontade, tenho recompensa. Contudo, como prego por obrigação, estou simplesmente cumprindo uma incumbência a mim confiada. Qual é, pois, a minha recompensa? Apenas esta, que pregando o Evangelho eu o apresento gratuitamente, não usando assim dos meus direitos ao pregá-lo, porque embora sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, para ganhar o maior número possível de pessoas. O versículo 20, que é o texto áureo do nosso tema, não é? Tornei-me judeu para os judeus, a fim de ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, tornei-me como se estivesse sujeito à lei, embora eu mesmo não esteja debaixo da lei, a fim de ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, tornei-me como sem lei, embora não esteja livre da lei de Deus, e sim sob a lei de Cristo, a fim de ganhar os que não têm a lei. Para com os fracos, tornei-me fraco, para ganhar os fracos. Tornei-me tudo para com todos, para de alguma forma salvar alguns. Faço tudo isso por causa do Evangelho, para ser coparticipante dele. Vocês não sabem que de todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece, mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo e não luto como quem esmurra o ar. O verso 27, para encerrar esta leitura e este capítulo 9, Paulo diz: mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. É um texto bastante importante que Paulo apresenta uma defesa
que era quase desnecessário, por que não dizer desnecessário, mas Paulo fez questão de apresentar essa defesa para a igreja de Corinto, que era uma igreja que tinha colocado em dúvida o seu ministério apostólico. Eles tinham colocado em dúvida o apostolado de Paulo, e Paulo queria que neste capítulo 9 da sua primeira carta, ele queria então colocar a autenticidade deste apostolado que ele recebeu de Cristo. E Paulo, ele começa a colocar aqui algumas verdades para que a igreja de Corinto esteja submissa a Deus, mas tenha consciência também que tem uma autoridade espiritual sobre eles. E essa autoridade espiritual era Paulo, quem fundou, quem ganhou aqueles crentes para Jesus, quem pregou o evangelho de Jesus Cristo, quem ministrou a palavra para eles. E eles estavam, naquele momento, dizendo: será que Paulo é mesmo apóstolo? Estavam duvidando do apostolado dele, porque eles estavam pensando que os judeus eram mais capacitados, tinham mais prioridade nesse ministério apostólico, e sabemos que esse ministério apostólico, Paulo, escrevendo aos Efésios, ele fala também desse ministério, mas Paulo começa a defender a autenticidade do evangelho de Jesus Cristo na sua vida, e ele, como ministro de Deus, com esse ministério apostólico. E ele dá 3 razões importantes, porque nós, olhando no texto, entendemos que ele mesmo enumera 3 requisitos para ser apóstolo. Muitos perguntam: o que é apóstolo? O que é bispo? O que é pastor? O que é evangelista? Nós temos então, na Bíblia Sagrada, nessa carta que Paulo escreveu aos Efésios, ele enumera muito bem lá para nós os pastores, doutores, evangelistas e apóstolos e profetas. Então, dali os dons ministeriais que foram dados à igreja por Jesus Cristo, e ele incluía nisso, e o povo de Corinto estava duvidando porque pensava que somente os judeus teriam esse direito, e ele, que veio depois, ele é contemporâneo de Jesus, só que ele viveu durante o seu grande tempo de perseguição do evangelho de Jesus Cristo, porque ele não conhecia o evangelho de Jesus. O que ele conhecia era simplesmente as leis judaicas, que ele era um grande estudioso, estudou aos pés de um grande professor, e ele então se julgava conhecedor, e ele, com toda a autoridade, ele ia perseguindo os crentes, perseguindo os cristãos que acreditavam em Jesus Cristo, e ele tinha plena consciência de que estava fazendo o melhor da sua vida. Mas, quando encontramos no livro de Atos Apóstolos, capítulo 9, Paulo teve um encontro com Cristo e ele foi transformado. Ele ouviu a voz e viu Jesus Cristo. Então, tinha algumas premissas, 3, como eu disse, e ele mesmo enumera e fala: olha, eu vi Jesus Cristo. Uma das premissas para ser apóstolo precisava ter visto Jesus Cristo. Paulo não viu Jesus, ele veio depois que Jesus já tinha passado, pregado o evangelho, já tinha subido aos céus, mas ele teve um encontro espetacular com Jesus no caminho de Damasco. Então ele falou: eu vi Jesus. Então, eu tenho esse primeiro item na minha vida, é totalmente comprovado. Um outro item é trabalhar no evangelho.
do capítulo 9 que nós lemos, versículos 1 e 2, fala que ele trabalhou no Evangelho de Jesus Cristo. E o terceiro é produzir frutos. E o meu trabalho, Paulo dizia, no Evangelho, produziu frutos, e um dos frutos que eu posso enumerar é a própria igreja de Corinto, é a igreja que vocês servem. Então é um fruto do meu apostolado. Ele começou então a enumerar essa autenticidade do seu ministério apostólico. Então é importante entendermos que ele vem falando também dos direitos e da liberdade, que é o principal assunto. É Paulo o exemplo de liberdade, o exemplo de liberdade. A lição passada foi bem elucidada, que a liberdade que nós temos é uma liberdade, não uma liberdade com licenciosidade, mas é uma liberdade, sim, uma liberdade com responsabilidade. E nós queremos chamar a atenção e reforçar esse ponto, que a liberdade que Deus nos deu e que deu a Paulo, aos crentes de Corinto, é também uma liberdade, que é uma liberdade com responsabilidade, que tem limites para essa liberdade. Então nós temos limites para essa liberdade, e Paulo começa a dizer da autenticidade do seu ministério, e é bom frisar que Paulo realmente era um apóstolo, porque ele preenchia esses 3 requisitos que ele mesmo enumera no capítulo 9. Ele viu Jesus, ele trabalhou pelo Evangelho de Jesus Cristo e também teve resultado maravilhoso, produzindo frutos no Evangelho de Jesus Cristo. Uma outra coisa importante que nós devemos notar aqui nessa autenticidade é a autenticidade dos direitos. Ele vem dizendo aqui no versículos 3 até o versículo 6, que nós já lemos a leitura completa aqui, ele vem dizendo de alguns direitos que ele tinha, que ele não desfrutava desses direitos, e não fazia questão desses direitos, porque ele tinha plena convicção de que ele era um apóstolo de Jesus Cristo, e um apóstolo que tinha alguns direitos, e esse direito era lhe garantido, e ele cria que tudo isso estava à sua disposição, e ele deixou para depois, que nós vamos então enumerar logo no terceiro tópico. O primeiro tópico então é esse: a autenticidade do ministério de Paulo. A autenticidade do ministério dele é uma autenticidade fantástica, maravilhosa. Nós temos então nesses direitos de Paulo alguns direitos que ele apresenta aqui para nós, que são direitos que nós sabemos que são citados principalmente quando ele começa a escrever a sua carta aos crentes de Filipos também, aos filipenses. Ele começa a enumerar, ele enumera, e eu achei interessante porque a Bíblia é uma bênção, porque ela vai se completando, e ele vem dizendo aqui, eu tenho aqui alguns fatos reais para expor para vocês, aos crentes de Filipos, e a mesma coisa que nós estamos vendo aqui, ele queria justificar para a igreja de Corinto, porque o ministério dele era um ministério profícuo, um ministério apostólico. E esse ministério apostólico é um ministério que trouxe muitas bênçãos para a sua vida. Ele vem dizendo então aqui da sua autenticidade. Dentro da sua autenticidade, ele está dizendo aqui, versículos que nós já citamos, 3 a 6, a minha defesa perante os que me interpelam é esta: não temos nós o direito de comer e beber, ou somente eu e Barnabé não temos direito de deixar de trabalhar? Ele estava aqui defendendo os direitos que ele tinha de ser sustentado financeiramente pela igreja,
onde ele pregava, onde ele ministrava a palavra, onde ele passava ministrando a palavra, como missionário, como apóstolo, como plantador de igreja, que ele foi realmente. Então, nessa época, ele começa a colocar aqui ele e Barnabé como como pessoas que tinham direito disso. Ele até fala, eu tenho um orgulho disso, mas eu quero jogar por terra o meu orgulho. Ele queria, então, mostrar para eles que ele tinha esse direito, mas não, ele tinha usufruído desse direito, porque os crentes não faziam jus ao que ele merecia e ao que Barnabé merecia também, como apóstolo e plantador de igreja. Ele vem dizendo aqui outra coisa, os apóstolos que vocês estão dizendo, os judeus, ele cita aqui Pedro, cita outros apóstolos, ele fala, olha, eles têm o direito e eles sempre que pregam o evangelho, vão plantando igreja, vão ministrando a palavra, por onde eles passam, eles levam a sua esposa, não é? O versículo que nós lemos aqui, o versículo de número, vamos ver, o versículo de número 5 do capítulo 9, diz assim, e também o de fazer-nos acompanhar de uma mulher irmã, né? Então essa mulher irmã, como faz os demais apóstolos, os irmãos do Senhor e Cefas ou Pedro, esse item aqui do versículo 5 é uma versão que nós temos, que é uma versão que os católicos, os teólogos católicos deram essa palavra mulher irmã. Por quê? Eles sabiam que o celibato foi estabelecido na Igreja Católica, o celibato, a pessoa não ser casada, e eles não queriam dar essa conotação de que Paulo era casado, mas se você vai procurar um pouquinho, você vai descobrir, quando ele se compara com Pedro, Pedro era casado, até uma certa ocasião, a sua sogra ficou enferma e Jesus chegou e a curou. E ela serviu os discípulos ali. Então, na realidade, entendemos que ele estava dizendo, eu não tenho o mesmo direito que eles levam a esposa. Aí, nessa versão, diz mulher irmã, mas na nova versão internacional, principalmente não fala mulher irmã, fala no versículo 5 aqui, não temos nós o direito de levar conosco uma esposa crente, como faz os outros apóstolos, os irmãos do Senhor e Pedro. Então, na realidade, o mais certo é isto, uma esposa crente, que eles levavam onde eles iam, mas viagens muito longas, né? Aquelas viagens apostólicas compridas, eles iam meses e mais meses, anos pregando o evangelho, distante da sua localidade ou da sua origem, e eles levavam a sua esposa junto. E Paulo certamente não levava, e ele tinha direito disso. Então o celibato, ele como obrigatoriedade no século V, né? Mais ou menos no ano 402 a 403, por influência de Agostinho, é a época do estabelecimento da Vulgata também, nós entendemos que essas traduções onde fala mulher irmã, é de padres do catolicismo que colocam isso simplesmente para dizer que Paulo era celibatário. Eu não creio nisso, porque nós temos outros textos que poderíamos comparar aqui. A simples leitura atenta do verso se mostra que Paulo se compara com Pedro, que era casado, como nós já citamos. Então, o pior é que muitos dos evangélicos, muitos cristãos, eles se enganam porque se iludem com essas leituras que muitas vezes vêm muito soar errado ao nosso ouvido e nós damos ouvido a essas leituras. Então,
eu queria deixar esse ponto aqui enfático sobre esse direito dele levar consigo a sua mulher, né? Então, mulher casada, não irmã, mulher irmã, como diz aqui na versão mais tradicional. E sobre o sustento, nós já falamos aqui também, eles tinham direito a se sustentar e dar exemplo. Então, o exemplo bastante de agricultura, e ele vem dizendo aqui no versículo 7, quem jamais vai à guerra na sua própria custa? Quem planta a vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta um rebanho e não se alimenta do leite do rebanho? Então ele vem dizendo dos soldados que vão à guerra e eles mesmos, os próprios soldados compram as suas roupas. Na realidade, o povo lá em Israel, os jovens, né, moços e moças, eles compram o seu fardamento, eles vão na loja e compram toda a sua farda para ir para a guerra, diferentemente de outros países, né, que o quartel onde a pessoa serve, eles fornecem, não sei como funciona hoje no Brasil isso, mas normalmente era assim. Então tinha o fardamento gratuito, mas lá para os judeus era assim. Eu lembro-me que uma vez eu estive ali no centrinho de Jerusalém e eu entrei numa loja daquela, havia muitas lojas que vendem fardamentos e eu achei tão bonito e eu falei, eu quero comprar uma roupa dessa. E eu comprei realmente uma roupa bonita da maior graduação de um oficial da aeronáutica, que é a aeronáutica muito forte, né, de Israel. Eu falei, eu quero. Aí eu fui escolhendo, ele falou, escolha as peças. Eu fui escolhendo quais as peças que eu queria e eu comprei, inclusive, aquela boina bonita, né, que eles usam, tão bonito, e eu comprei e eu tive a infelicidade de colocar e sair um pouco com aquilo. Olha, é perigoso eu sair andando na rua com essas roupas, porque tem muitos sequestradores aí, vê essa patente muito alta, né, que tem nessa roupa, eles podem confundi-lo e querer se sequestrar. E realmente, eu saí, imediatamente eu tirei, porque eu já vi alguns olhos em cima de mim, eu estava com mais três amigos que estavam junto comigo, e nós ficamos um pouco assustados, e porque um carro parou e queria que eu entrasse dentro do carro, eu com os meus amigos, justamente devido àquele fardamento, eu peguei, virei então aquela patente, tirei aquela boina e falei, eu vou levar para casa, trouxe para o Brasil, porque vende-se então isso para quem quiser comprar, e todos aqueles que servem, então que vão para a guerra, como Paulo está dizendo, eles vão à sua própria custa. Então, depois você começa a olhar aqui, ele fala, aquele que planta não tem direito também na colheita daquilo que planta, aquele que tem um rebanho não tem direito também naquilo que estão tratando do seu rebanho, pode ser ovelha, não é? Que é o mais comum aqui. Então, o leite, a carne e a lã da ovelha. Então eu queria comparar para eles, dizendo que ele tinha alguns direitos, ele não usufruía disso. Ele falou, eu tenho esses direitos, a lei me dá esse direito. Porque logo no versículos 9, versículo 10, ele fala, porque na lei de Moisés está escrito, não atarás a boca ao boi quando pisa o trigo. Acaso é com bois que Deus se preocupa? Ele continua dizendo, ou é seguramente por nós que ele o diz. Deus, aqui na lei que ele cita, está sempre mais preocupado com o homem, com o ser humano, que com as coisas, com seres animados e seres racionais, do que com animais irracionais. Então a preocupação de Deus é sempre comigo e com você também. E por que não dizer, o apóstolo Paulo reivindicou algo
que eles começaram a recuar naquele pensamento. Realmente Paulo, ele é apóstolo. Ele começa a mostrar as características desse apostolado dele, a autenticidade, então os direitos que ele tem, e que ele, no último tópico da nossa lição, fala da renúncia. Então ele renuncia a algumas coisas para continuar servindo aqueles que ele ganha para Jesus através do Evangelho, porque o Evangelho de Jesus Cristo é poder para a salvação de todo aquele que crê. Ele queria dizer para os crentes de Corinto que ele não era chamado como apóstolo simplesmente para um grupo étnico, um grupo de pessoas. Ele foi chamado para pregar o Evangelho para gentios e judeus. Por isso ele é intitulado também o apóstolo dos gentios. Ele começou a dizer da renúncia que ele fez. No versículo 22 fala bem claro: fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Então ele cita aqui a renúncia, a liberdade para renunciar. Então o grande exemplo de liberdade, que é Paulo, que é o título da nossa lição, Paulo, exemplo de liberdade. Que esse exemplo nós possamos segui-lo, porque nós, tendo muitas vezes liberdade para algumas coisas, nós nos submetemos à maior autoridade sobre a nossa vida, que é o nosso Deus, para que os cristãos, os crentes novos e os mais velhos também sejam beneficiados. Então Paulo tinha direitos, tinha alguma liberdade, mas ele renunciou. Nesse último tópico, então, faz-se bastante jus o texto áureo, que o texto áureo não engloba somente um versículo, mas o versículo principal está aqui: fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Então, quem prega o Evangelho realmente é uma arte maravilhosa. Pregar o Evangelho. É bom falar de Jesus. É bom falar do Evangelho de Jesus Cristo. E Paulo sabia muito bem o que estava dizendo, porque ele experimentou o contrário. Ele falava contra Jesus. É tanto que Jesus, quando se apresentou para ele no caminho de Damasco, ele se apresentou: olha, eu sou Jesus a quem você persegue. Não falou: eu estou aqui porque você está perseguindo os cristãos. Não, você está me perseguindo. É importante quando entendemos que nós somos representantes legais de Jesus Cristo. Quem persegue um crente em Jesus Cristo está perseguindo o próprio Cristo. Então Paulo, com toda essa liberdade de levar a sua esposa junto com ele nas viagens, de ficar hospedado e as pessoas o sustentarem. Teve uma época que ele começou a fabricar tendas, porque era uma das profissões dele, para o seu sustento físico, para o comer, para o beber, para o vestir, porque ele não queria ser pesado a ninguém. Então Paulo, ele renunciava sempre a algumas coisas materiais para que ele pudesse abençoar as pessoas que estavam ao seu lado. E no versículo 25 do capítulo 9, diz assim: e todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. Na realidade, ele se referiu então a alguma linguagem da roça, não é? Alguma linguagem
do campo, alguma linguagem da pastagem daquelas ovelhas, e ele começou a citar sobre os soldados também, que eles conheciam muito bem, a regra das guerras e dos quartéis da época, e ele começou a citar coisas que eles entendiam, e depois, por fim, ele vem citando aqui, porque Corinto era um centro muito especial, do que nós chamamos hoje de Olimpíadas. Então, eles tinham jogos ali muito importantes, disputa de vários tipos de lutas que era comum naquela época. Inclusive, uma boa parte daqueles estudiosos da vida de Paulo diz que ele era um boxer. Dizem que ele era um boxer porque eles falam: eu estou dando murro no meu corpo, eu estou esmurrando o meu corpo para que eu seja encontrado com, no versículo 27 ele fala: esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Quando ele fala desses atletas, ele falou: olha, os atletas, eles lutam e se abstêm de tudo. Ele poderia estar fazendo uma alimentação de forma diferente, mas ele se abstém de muitas coisas. E o tempo, muitas vezes, de lazer, e o tempo, muitas vezes, que eles teriam para fazer outras coisas, eles estão treinando para que os músculos fiquem fortes, para que eles estejam com alimentação saudável, uma alimentação que não seja aquilo que eles têm direito de usufruir, mas eles não estão tocando naquela alimentação, não é porque ninguém está simplesmente proibindo, é porque eles querem ganhar. Eu quero que todos entendam também que Paulo quer dizer: nós renunciamos muitas coisas boas do mundo, porque nós queremos ser aprovados por Jesus Cristo, e naquele dia especial que estaremos com Cristo para sempre, nós seremos aprovados e não reprovados. Não queremos ficar do lado de fora do céu, nós queremos ficar pro lado de dentro do céu. Nós queremos experimentar essa grande experiência que Paulo teve. Olha, eu estou renunciando a algumas coisas, estou esmurrando o meu corpo, eu estou sofrendo na carne para que eu seja aprovado. E Deus quer que nós sejamos também aprovados em tudo aquilo que fazemos na obra de Deus. Não sei qual é o teu ministério, em que área você atua na igreja, ou quem sabe não descobriu ainda em que área você atua, porque sempre temos que entender: tem uma autoridade superior que é o nosso Deus. Mas também na igreja de Corinto, Paulo fez entender para eles: vocês aqui tem uma autoridade superior a vocês, que sou eu sou o apóstolo, que ele classifica aqui essa igreja de Corinto. Vocês são o selo do meu ministério. Você sabe o que isso significa? Selo significa propriedade. Então a igreja de Corinto falou: vocês são minha propriedade, foi eu que ganhei vocês para Jesus, no Evangelho de Jesus Cristo, então eu tenho direito de exigir alguma coisa de vocês, e eu não estou usufruindo tudo isso, mas vocês são o selo do meu ministério, o selo da minha chamada apostólica, e esse selo me trouxe então esse resultado fantástico, maravilhoso. São muitos crentes, e muitas vezes hoje acontece isso em alguns lugares também, as pessoas não reconhecerem a autoridade delegada sobre a sua vida. Eles falam: olha, eu vou ser crente simplesmente lá na minha casa, em tempo fora de pandemia, fora de isolamento social, porque eu sirvo a Deus e não sirvo a homens. É lógico que nós entendemos muito bem, isso tudo é uma liberdade que nós temos, mas a liberdade que nós temos é uma liberdade com responsabilidade, de reconhecer aqueles que foram colocados com autoridade
autoridade sobre a nossa vida, para liderar a nossa vida. Então estamos completamente embasados na Bíblia Sagrada. Quando falamos que essa liberdade que nós temos de estarmos em outros lugares, mas nós optamos para estar debaixo de uma autoridade delegada por Deus, então todos os ministros de Deus são autoridades delegadas. Deus delegou a Paulo essa autoridade para ele começar a ensinar, para ele colocar aqueles crentes de Corinto no lugar certo, e eles entenderam. Eu creio que muitos deles não entenderam, mas não era o caso que Paulo queria se referir aqui nessa carta. Ele falou: olha, eu quero que vocês entendam que eu tenho uma autenticidade de apóstolo, já falei para vocês, eu tenho alguns direitos de apóstolo, e eu também tinha muitos direitos que eu renunciei. Então fala de autenticidade, fala também de liberdade completa, porque ele tinha direito e renunciou esses direitos para que ele fosse aprovado diante do nosso Deus. Que Deus nos abençoe, que essa lição sirva para nós de um exemplo, que Paulo, o grande exemplo de liberdade, seja para nós também um paradigma, seja para nós também um exemplo fiel, que cada um de nós possamos estar nesse momento refletindo: será que eu tenho totalmente me dedicado naquilo que Deus colocou nas minhas mãos? Será que eu tenho me dedicado completamente no ministério que Deus me deu para eu desenvolver? Então, muitas vezes, as pessoas nesse texto aqui, eles não entendem. Até hoje, muitas vezes a pessoa, depois que aprende um pouquinho, igual os crentes de Corinto, aprenderam um pouquinho, pensavam que sabiam tudo e queriam se identificar. E se identificaram. Olha, eu acho que Paulo não é um verdadeiro apóstolo, é um fake, não é? Ele é um apóstolo meio falso, porque ele não tem todas as autenticidades. Aí Paulo começou a mostrar para eles todos os direitos que ele tinha, toda a autenticidade que ele tinha. Ele cita 3, mas tem muitas outras aqui que poderíamos enumerar. Mas o que eu queria que você entendesse é que você pode ter muitos dons, muitos talentos. Nós podemos ter muitos dons, muitos talentos, mas nós precisamos saber qual é a fonte, de onde está jorrando essa fonte. Talvez você vê naquelas casas em que tem muitos poços artesianos, não é? Aí tem um poço artesiano que serve uma fileira de casas, talvez 10, 20, 30 casas. Lá na 10ª casa tem água potável, tem água boa, tem água para se banhar, tem água para tudo, e as pessoas muitas vezes ali sentam-se e se ufanam de ter água boa na sua casa. Mas se você for percorrer todo o trajeto, você vai chegar até a fonte. A fonte está em outro lugar. Eu quero que você entenda que apesar de você ter alguns talentos e dons, apesar disso tudo, você pode e precisa renunciar para que você seja aprovado. Paulo queria dizer: eu tenho liberdade. Meu exemplo de liberdade para vocês no século 21, nesse mês em que estamos estudando essa lição de 1 Coríntios, é importante que nós entendamos onde está a fonte. Em Deus é a fonte principal, mas tem uma fonte também na tua igreja. Tem uma fonte lá de onde jorra essa água que atingiu você, alcançou você. Muitas vezes na tua casa tem uma grande quantidade, estou falando de casa espiritual, na sua vida tem uma grande fonte também, e você pode fornecer
pode fornecer essa autoridade para outros, se Deus assim o permitir. Então Deus, Ele quer que nós sejamos submissos completamente à sua autoridade e submisso às autoridades constituídas por Ele, que nós aqui denominamos de autoridade delegada por Deus. Que Deus nos abençoe, que Deus te abençoe também. Vamos fazer uma oração por você, uma oração por todos os nossos ouvintes. Eu quero agradecer a tua sintonia nesse quadro tão bonito da EBD, Escola Bíblica Dominical, e chamar você para que todo domingo às 9 da manhã está sendo colocado aí no ar esse vídeo importante. Nós temos muitos professores capacitadíssimos para ministrar. Hoje coube a mim dar essa palavra, uma palavra mais pastoral, e eu creio que o cerne da questão é essa, a autenticidade do apostolado de Paulo, e por isso que os superintendentes lá pediram que eu ministrasse. Nós estamos bastante assoberbados, com bastante serviço nessa época de quarentena, mas Deus nos protege, Deus nos guia, Deus nos guarda e guia a sua vida e protege a sua vida também. Oremos. Nosso Deus e Pai, eu apresento agora esse irmão, essa irmã, esse nosso ouvinte, que está atentamente ouvindo, Senhor, a ministração desta aula, que Paulo é um exemplo de liberdade. Senhor, nós sabemos que temos essa liberdade com responsabilidade também. Possamos exercer essa nossa liberdade com total responsabilidade, porque nós não queremos ser reprovados. Eu quero ministrar a tua bênção sobre cada ouvinte, sobre cada pessoa que está vendo, participando desta aula. Senhor, que a tua bênção alcance toda a sua família e que todos nós entendamos, Senhor, qual é a fonte que nós estamos extraindo aquilo que nós precisamos para a nossa vida e assim multiplicarmos esse ensinamento para outras pessoas. Assim, Senhor, te agradecemos porque oramos no nome santo e eterno de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Muito obrigado. Amém, queridos. Glórias a Deus. Que aula fantástica, que ministração poderosa, que bênção em nossas vidas. Essa aula ministrada pelo nosso pastor. Pastor Paulo, muito obrigado. Que Deus abençoe a sua vida poderosamente. Que o Senhor faça resplandecer sobre a sua vida as suas bênçãos. E que o Senhor tenha muita saúde para nos ensinar, para nos ministrar da forma tão singular e tão meiga quanto o Senhor tem feito ao longo de todos esses anos. Muito obrigado. Que Deus abençoe ao Senhor, a pastora Mirinha, que o Senhor tenha de Deus toda sorte de bênçãos. Amém? Queridos, muito obrigado. Compartilhe essa lição, compartilhe essa aula com todos os irmãos e amigos e parentes que vocês puderem. Amém? A nossa EBD tem alcançado realmente vidas, tem alcançado lares em todos os lugares do mundo. Nós temos recebido mensagens de que as aulas realmente estão chegando a todos os lugares. Faça isso, compartilhe, dê o seu joinha, dê o seu like, para que realmente as nossas lições e os nossos materiais realmente possam chegar ao maior número possível de pessoas. Amém? Nós iremos orar neste momento para agradecer a esta aula, agradecer o dia que o Senhor tem nos dado, chamando para que no próximo domingo estejamos mais uma vez aqui presentes na Escola Bíblica Dominical. Eu quero agradecer a Deus pela vida de todos vocês, aos irmãos da ADR Comunicação, aos irmãos que têm feito um trabalho grandioso para que essa aula chegue até você. Então vai aqui o meu abraço em nome de toda a liderança da Escola Bíblica Dominical. Amém? E eu quero fazer aqui uma menção especial de solidariedade à família enlutada, família do nosso querido pastor Silas. Aprove o Senhor recolhê-lo no início desta semana. E ele foi um grande ajudador da Escola Bíblica Dominical, foi professor da classe dos adolescentes durante muito tempo.
Então eu quero aqui transmitir o meu abraço de solidariedade e orando a Deus para que Ele venha confortar a família, a irmã, a sua esposa, a sua filha, o seu filho, enfim, toda a família do saudoso pastor Silas. Que Deus possa confortar e consolar a toda a família. Amém? E vamos orar também por aqueles que estão com os seus familiares enfermos, para que o Senhor possa intervir com mãos poderosas. Senhor nosso Deus e Pai, nós te damos graças, Senhor, por essa aula tão magnífica do qual acabamos de ouvir, Senhor, ministrada pelo Teu Filho. Instrumento do Senhor, o pastor Paulo Silas, ó Pai. Pedimos que a Tua bênção esteja estendida sobre a vida dele, ó Pai, que ele continue, ó Deus, com unção, com graça, ó Pai, falando aos nossos corações, ministrando a Tua palavra, Senhor. Que essa palavra, Senhor, nos faça entender a liberdade, ó Deus, aquilo que precisamos fazer, ó Pai, para verdadeiramente, Senhor, ser testemunhas do Senhor, pregando o Teu Evangelho, ó Deus, em todos os pontos, em tudo aquilo, em todos os lugares que pudermos, ó Pai, que estivermos, ó Pai. Senhor, meu Deus, abençoe aqueles que irão receber essa mensagem, ó Pai. Que a Sua palavra, Senhor, venha, Senhor, calar em cada coração e que cada coração seja um terreno fértil, ó Deus, para que a Tua palavra possa germinar e gerar frutos, Senhor. Te pedimos, ó Deus, pela vida das pessoas, ó Pai, que irão ouvir esta palavra, ó Pai. Aqueles que estão em seus lares, aqueles que estão em seu trabalho, ó Pai. Ó Pai, que a Sua mensagem, ó Deus, chegue, ó Deus, de maneira poderosa a todas essa pessoa, ó Pai. Queremos Te também pedir, ó Deus, a Tua bênção, a Tua graça sobre a família família enlutada, ó Pai, que perderam o seu ente querido, ó Senhor. Que isso venha consolar, venha confortar os corações, ó Pai. Aqueles que estão com seus familiares enfermos, que o Senhor também venha, Senhor, ó Pai, de encontro às necessidades, curando o Senhor, fazendo a Tua obra, ó Pai. Fica conosco na manhã deste dia, Senhor. Nos dê um dia abençoado na Tua presença. É o que nós Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Que os irmãos tenham um excelente domingo. Que os irmãos tenham um dia de bênção. Hoje é 31 de maio, é o último dia do mês de maio. Estamos indo para a metade do ano. Ainda não podemos estar juntos, presentes, mas estamos aqui, de forma online, para levar a boa palavra do Senhor através da Escola Bíblica Dominical. E não para por aqui hoje. Logo mais às 18 horas, temos o nosso grande culto da família. Estejam sintonizados, estejam conectados, que a partir das 18 horas o Senhor tem uma palavra ao seu coração. Amém? Essa é a sua EBD ADR, na Visão 2020. Que os irmãos tenham um domingo de bênção na paz do Senhor. Amém.